E aí, pessoal, bom dia. Hoje trazemos aqui o Confúcio para vocês conhecerem, nosso filósofo das manhãs. Olha só, tia deixou mais atividade lá no portal, tá certo? Vai acompanhar o passo a passo, pega lá, abre o seu arquivo e acompanha aqui comigo no vídeo, dá uma pausinha aí e vamos acompanhar as orientações, ok? Então vamos lá. Vou seguir o meu arquivo aqui, do meu ladinho, tá certo? Você vai, então, assistir o seu vídeo e, ponto 2, fazer as leituras, ok? Estou indicando as páginas para essa semana. Aqui, página 8 da sua apostila. Confúcio tá aqui do ladinho, mas não vai atrapalhar, não. Página 8, ele vai começar aqui com o título, ó, Filosofar. O que eu espero de vocês? Que vocês façam as suas leituras, reflitam a respeito dos temas e cheguem às suas conclusões, tá certo? Retomando as leituras da aula anterior, o que a apostila nos traz aqui na página 8, na partezinha de filosofar? Ele fala sobre olhar. É o texto que vocês tinham lido anteriormente, tá certo? Eu quero que vocês reflitam a respeito de o que é olhar, o que é ver e o que é enxergar. Essa é a nossa discussão anterior, tá certo? Como, por exemplo, quando a gente anda pela rua ou passa de carro pelas ruas da cidade, será que a gente vê as coisas ou a gente enxerga as coisas? Tá certo? O que seria ver? Por exemplo, numa calçada a gente encontra uma pessoa em situação de rua, essa pessoa está pedindo comida, está pedindo dinheiro. Será que as pessoas que passam naquele momento, elas veem aquela outra pessoa ou elas enxergam aquela outra pessoa? Tá? O que é ver? Ver é a imagem. Então, só a imagem, a gente saber que aquele objeto, aquela pessoa se encontra naquele lugar. O que seria o enxergar, por outro lado? Enxergar é a gente parar para observar, parar para refletir a respeito daquilo. O que leva aquela pessoa a estar naquele lugar, naquele momento? Por que ela está ali pedindo dinheiro? Será que ela não tem emprego? O que aconteceu com essa pessoa para ela chegar a essa situação? Tá certo? Como pode ser outro tipo de observação também. A gente pode observar algo que a gente admira, como, por exemplo, uma pessoa bem-sucedida. Como que aquela pessoa chegou naquele local? Por que é um médico muito bem conceituado? Como que aquela pessoa chegou a ser esse profissional tão bem-sucedido? Né? Então, existe o ver e existe o enxergar. Reflitam a respeito disso, tá certo? Seguindo aqui a apostila, ele vai tratar de um outro tema, perguntas. O que ele sugere aqui que a gente analise? As perguntas, elas surgem a partir do momento que a gente passa a refletir a respeito de algo, tá certo? As perguntas servem para a gente aprofundar a nossa visão a respeito das coisas. Então, ele fala que as perguntas surgem da admiração. Não é? Quando eu sou curioso a respeito de alguma coisa, quando eu quero entender alguma coisa, eu passo a fazer perguntas. As perguntas nos levam a respostas, ok? Quanto mais eu penso, quanto mais eu questiono, mais eu busco as respostas daquilo que eu quero entender, daquilo que eu quero me aprofundar, tá certo? Seguindo o nosso roteirinho, que tá lá no seu portal, você vai ver que eu peço você para fazer, ó, as atividades agora da página 9. Aqui você tem 3 perguntinhas. Pensem a respeito, compreendam as perguntas que você vai ter pensado com antecedência e responda as perguntas. O que a tia sugere? Faça toda a leitura primeiro dos seus textos e depois comece as suas atividades, tá certo? Seguindo na página 9, ele aparece com outro título aqui, ó, diálogo. O que a gente propõe que seja pensado? O que é um diálogo? Para acontecer um diálogo, eu preciso de pelo menos 2 pessoas, não é isso? Uma pessoa que exponha uma ideia e outra pessoa que exponha uma outra ideia. As ideias nem sempre precisam ser iguais. Eu posso ter uma ideia e o Confúcio pode ter outra. Nós vamos discutir nosso ponto de vista. Eu vou dizer o meu pensamento, o Confúcio vai dizer o pensamento dele. Podemos concordar? Sim. Se discordar, vamos dialogar, vamos chegar a um senso comum. Se a gente também não chegar a um senso comum, sem problemas nenhum. Eu penso aquilo que eu parei para refletir. Eu tenho um conhecimento prévio. Confúcio tem o dele. Cada um segue aquilo que pensou, aquilo que refletiu, aquilo que viu, aquilo que vivenciou, tá certo?
Diálogo é uma troca de ideias. Nem eu imponho a minha, nem o outro impõe a sua. Combinado? Ele traz aqui um desenho de um calendoscópio. Você já sabe o que é um calendoscópio? Pode ser que você já tenha visto, pode ser que não. A tia deixou um link no número 3, que é um link de uma pessoa que está produzindo um calendoscópio. É para você fazer um calendoscópio? Não, hein, pessoal? É só para você entender como funciona um calendoscópio, tá certo? Por que ele colocou esse objeto como exemplo? Quem já viu um calendoscópio sabe que à medida que eu vou girando esse objeto, ele forma figuras diferentes no seu interior. O que ele propõe? Que a gente reflita a respeito disso, no sentido de que as pessoas têm ideias diferentes, pensamentos diferentes. À medida em que você conhece uma ideia ou outra ideia, vão surgindo novas ideias. É essa reflexão que ele quer que você faça. Então pense nisso. Mas reforçando, ó, não é para você produzir calendoscópio não, tá certo? É só para você ver como ele é feito, como ele funciona, para que você entenda isso aí na sua reflexão. Combinado? Seguindo o nosso roteiro, vamos terminar aqui, ó, na página 10 da sua apostila. Ele traz mais uma leitura, fala sobre círculos. Leiam, é uma leitura muito fácil para complementar as suas ideias anteriores. E abaixo na página, ele traz uma outra atividade. Pensem direitinho antes de fazer as atividades, reflita, pare um tempo, aproveita esse tempo aí que a gente tem tempo em casa para refletir em silêncio, num horário que seja um horário tranquilo, pare para pensar nas questões e só então comece a fazer suas atividades, ok? Esse tempo é maravilhoso para que a gente coloque para dentro da nossa mente coisas que talvez a gente não tinha tempo para parar para pensar antes, tá certo? Nossa aula de hoje fica por aqui. Confúcio se despede aqui de casa e semana que vem tem mais, tá certo? Tchau, tchau, galera!